Olá, turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de física. Eu me chamo Andrei e na aula de hoje vamos falar sobre movimento retilíneo e uniformemente variado. Na nossa última aula, falamos sobre o movimento retilíneo e uniforme, onde a velocidade do móvel se mantém constante. E nessa aula de hoje, já vamos falar sobre a velocidade variando no tempo. Tá? Isso faz com que surja uma aceleração, beleza? Bom, só que essa aceleração, ela não varia de qualquer jeito, tá? Então ela segue um padrão, ou ela aumenta, ou a velocidade, né, vai aumentando gradativamente, ou a velocidade vai diminuindo gradativamente para poder manter uma aceleração constante. Tá legal? Bom, eu vou apresentar aqui a minha tela para vocês, né? Vou compartilhar a minha tela com vocês aqui, para que vocês possam ver o nosso conteúdo do material que eu coloquei na plataforma, né, na nossa sala de aula. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, característica desse movimento. Bom, esse movimento, como eu falei para vocês, ele acontece segundo uma trajetória retilínea, né, com uma aceleração constante. Tá? Para que essa aceleração fique dessa forma, é necessário que a velocidade, né, ela aumente gradativamente ou diminua gradativamente. Bom, se a velocidade ela começar a aumentar gradativamente, esse movimento ele tem um nome, tá? Ele é chamado de movimento acelerado. Agora, se a velocidade ela diminuir no decorrer do tempo, esse movimento é chamado de movimento retardado. Bom, então, um exemplo muito simples que eu poderia dar para vocês é o de queda de um corpo. Basta você largar um objeto qualquer de uma certa altura, ao cair, né, ele vai ganhando velocidade. Próximo à superfície do nosso planeta, na superfície da Terra, os corpos caem com uma aceleração, né, constante de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Significa que a cada segundo a velocidade dele aumenta 10 metros por segundo. Tá legal? Então, isso é dizer que a aceleração é constante e vale 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, eu tenho aqui, né, as equações do movimento. Tá? A primeira equação é chamada de equação horária da velocidade, onde esse V que aparece aqui é a velocidade final do móvel, esse V0 é a velocidade inicial, o A é a aceleração dele, que é constante, e esse T aqui é o tempo, tá? Tempo de movimento. Bom, vamos imaginar que ele partiu, tá, com velocidade inicial, digamos, 0. Ou seja, ele partiu do repouso, tá? Um móvel qualquer, pode ser uma pessoa, né? Partiu do repouso, estava parada e começou a correr. Bom, então a aceleração dela, vamos imaginar aqui um valor, tá? De 2, digamos que é de 2 metros por segundo, tá? Ao quadrado. Bom, eu quero saber com que velocidade, bom, já que ela partiu do repouso, né? E a aceleração, nesse caso aqui, é positiva, ou seja, o movimento é acelerado, então, no decorrer do tempo, a velocidade ela tende a aumentar, né? Como eu falei para vocês, gradativamente. Beleza. Então, eu quero saber esse V, né, que é a velocidade final, depois, por exemplo, de um tempo de 4 segundos. Bom, depois de 4 segundos, com que velocidade ela vai estar? É só você pegar, né, colocar, substituir os valores aqui, olha. O V0 é 0, o A é 2 e o T é 4. Então, ficou só o 2 vezes 4, né? 2 vezes 4 dá 8. Então, a velocidade final da pessoa é de 8 metros por segundo. Tá legal? Simples assim, tá? Bom, e aqui, outra coisa, essa equação, né, ou função horária, ela é uma função horária do primeiro grau, tá? Primeiro grau. Guardem bem essa informação. Já essa outra aqui, tá? É uma função horária, né, do segundo grau, porque, olha, tem um t ao quadrado aqui, tá?
Então, é uma função horária do segundo grau. E como é que funciona aqui? Olha, essa equação horária aqui é da velocidade, tá? V em função de t. E essa daqui é a função horária do espaço, porque é S em função de t. Tá faltando colocar aqui, pessoal, bem aqui um t, olha. Bem aqui tá faltando um t, tá? Porque essa equação, na verdade, ela tem que estar com uma cara de uma equação do segundo grau. Ok? Lembra, né? Tem o A, tem o B e tem o C, né? Então tem que ter isso aqui, ó. Bom, esse S aqui é a posição final. Esse S0 aqui é a posição inicial. Esse V0 aqui é a velocidade inicial. Aí tem aqui, né, o tempo de movimento. O A é a aceleração, né? E o tempo de novo bem aqui, ó. Aí só que tem que ter um cuidado de elevar ao quadrado esse tempo aí, tá? O valor do tempo. Aí você eleva ao quadrado e depois divide por 2. Pronto. Aí você joga tudo aqui e você vai encontrar, né, a posição da partícula ou do móvel qualquer. Ah, o cara, ele partiu, né, de uma certa posição aqui, olha, posição inicial, né, com uma certa velocidade inicial, com uma certa aceleração, e eu quero saber, né, depois de tanto tempo aí, onde ele vai estar, em que posição ele vai estar, que é a posição final, que é essa aqui, ó. Tá? Tranquilo, né? Bom, um físico italiano chamado Evangelista Torricelli, ele estudou os movimentos dos corpos também, né? Assim como vários outros físicos fizeram, né? Como Galileu, por exemplo. E uma coisa interessante que Torricelli fez foi eliminar dessas duas equações aqui, né? Ele, na verdade, o que ele fez? Ele eliminou o tempo, a grandeza tempo, né? O que ele fez, na verdade? Ele pegou uma equação e jogou dentro da outra, assim, ele misturou as duas e acabou saindo essa aqui, ó, que ela é chamada de equação de Torricelli. Ela não é horária, tá? Não tem tempo aqui. Isso é uma coisa legal, porque tem situações, por exemplo, em que, uma questão de vestibular, por exemplo, você se depara com uma questão em que o cara não te fornece o tempo, né? E pede velocidade, por exemplo, distância, né, que é o ΔS. E aí? Torricelli, tá? Bom, de acordo com a equação de Torricelli, a velocidade final ao quadrado, tá? Ela é igual, tá legal? É igual à velocidade inicial também ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, né, do móvel, né, da partícula A, vezes o ΔS. Esse ΔS aqui é a distância percorrida pelo móvel, tá? Então, dependendo do que você queira na questão, tá? Dependendo do que você queira na questão, você apenas substitui os valores para você poder encontrar, tá? Ah, eu quero a velocidade final. Beleza, então você vai precisar da velocidade inicial, né, da aceleração e da distância percorrida. Joga aqui e você vai encontrar a velocidade. Bom, e aqui eu tenho a fórmula da velocidade média que funciona apenas para esse movimento, que é chamado movimento retilíneo e uniformemente variado. Tá legal? Você não consegue aplicar essa equação em nenhum outro movimento, tá? Só serve para cá. Então, como é que funciona? Bom, se o móvel, né, se o movimento dele é uniformemente variado, então a velocidade média dele, ela é dada pela soma, olha aqui, pela soma, né, ou melhor, pela média, tá, de suas velocidades. Então você vai pegar o V1 mais V2 e depois vai dividir por 2, tá? Bom, e agora nós vamos precisar falar um pouquinho sobre gráficos, tá? Os gráficos desse movimento, do MRUV. Bom, o primeiro gráfico é o gráfico da velocidade em função do tempo, tá? Então, eu vou pegar essa função e vou projetar um gráfico, tá? Eu vou desenvolver um gráfico com base nessa função. E se ela é do primeiro grau, então, vocês sabem, né, de acordo com a matemática, que toda função do primeiro grau, o gráfico dela dá uma reta inclinada, ou para cima ou para baixo, tá? Bom, o que vai acontecer é isso aqui, olha. Estão vendo aqui, ó? Aqui deveria ser mais ou menos, tá? Para você saber que quando é mais, a reta é para cima, né? E quando é menos, a reta é para baixo, tá? Então, se está mais aqui, é porque com certeza essa reta aqui está inclinada para cima, tá? Se estivesse para baixo, como é o segundo gráfico aqui, olha, então seria menos aqui, né? Seria V igual a V0 menos AT, tá?
E outra coisa, pessoal, nesse gráfico aqui, tá? Nesse gráfico aqui, o que acontece? Tem uma coisa interessante. A aceleração, tá? A aceleração, ela é dada pela tangente do ângulo, tá? Tangente do ângulo. E a distância percorrida, que é o ΔS, né? Ela é numericamente igual à área da figura, tá? Então não interessa a figura, tá? Isso aqui essa figura aqui é um trapézio. Beleza, então você acha a área do trapézio que já vai te dar o teu ΔS, tá? Bom, então aqui, olha, eu tenho um gráfico onde a aceleração aqui é maior que zero, e aqui eu tenho um gráfico onde a aceleração, né, é menor que zero. Eu sei disso por conta da inclinação das retas, tá? No gráfico. Bom, e aqui eu tenho a equação horária do espaço, do MRU, né, do MRUV, que é essa daqui, que é uma equação do segundo grau. Então, se é uma equação do segundo grau, a matemática me diz que o gráfico de uma função do segundo grau dá uma parábola, tá? Essa parábola, ela pode estar com a concavidade dela voltada para baixo ou para cima. Se a concavidade estiver para baixo, é porque a aceleração do movimento é negativa, tá? E aqui, concavidade para cima, a aceleração é positiva, tá bom? E nesse ponto aqui, estão vendo esse ponto aqui? Esse ponto aqui é chamado vértice da parábola, tá? Vértice da parábola. E aqui, pessoal, a velocidade, tá, é zero. A velocidade da partícula é nesse ponto aqui, tá? Ou seja, nessa posição e nesse instante, a velocidade bem aqui é zero. Por que é zero? Porque é justamente o momento, o instante em que ela muda de sentido, tá? Ela está indo num sentido, então, para ela poder inverter o sentido, né, voltar, ela tem que parar e voltar. Então, a velocidade final dela aí nesse ponto aqui é zero, tá? Então, sempre no vértice da parábola, a velocidade dela é zero, né, da partícula e do móvel. Bom, e aqui, né, como a aceleração ela é constante, então, quando eu projetar o gráfico, fizer o gráfico da aceleração em função do tempo, tá, eu vou ter uma reta, olha aqui, paralela em relação ao eixo do tempo, tá? Uma reta paralela em relação ao eixo do tempo. Por quê? Porque a aceleração ela é constante, né? Sempre a mesma, independentemente do tempo, né? Passando o tempo, mas a aceleração não muda, né? Ela é constante, ok? Então aqui, olha, é o gráfico de um movimento acelerado, porque a aceleração é positiva, né? Ela está acima do eixo do tempo. E aqui, olha, a reta que eu coloquei está abaixo do eixo do tempo, então é uma aceleração negativa, né? Menos A, tá? Então, nesse caso aqui, esse gráfico aqui está representando um movimento retardado, tá ok? Bom, pessoal, a nossa aula foi isso aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo da aula de hoje, tá? Foi só, na verdade, essa aula é para reforçar, tá? O conteúdo, né? Na verdade, o que a gente já vem trabalhando. E outra coisa, esse material eu postei na plataforma de vocês, né, para vocês poderem estudar, tá? Então, essa aula é para isso, tá? Para poder ajudar vocês aí a resolver, a tentar entender melhor o conteúdo. E na nossa próxima aula, eu já vou falar, né, a gente já vai trabalhar alguns exercícios sobre esse assunto, ok? Então, até a próxima, tá, pessoal? Fiquem com Deus, tá? Até a nossa próxima aula, tá bom? Beleza.